só que pergunta interessante. Adriano, por que a Igreja Católica tem santos, tem imagens, e as igrejas evangélicas e outras religiões não têm? Vamos então descobrir. Na verdade, na Igreja Católica, venerar santos faz parte de uma tradição que remonta a muitos séculos. A crença dos católicos é de que algumas pessoas que já morreram são consideradas santos ou santas. E por essas pessoas já estarem no céu, de acordo com a crença deles, podem interceder por aqueles que estão vivos. No caso, os evangélicos, eles não utilizam imagens nem santos, porque eles seguem não tradições, mas alguns mandamentos bíblicos. E nós vamos considerar eles neste vídeo. Por exemplo, um dos primeiros relatos na Bíblia de alguém que criou uma imagem que dizia a eles que era para representar a Deus, houve uma consequência. Por exemplo, olha o que diz o livro de Êxodo. Lá na época de Moisés, eles saíram do Egito, lá no meio do Mar Vermelho, eles escaparam, e aí Moisés foi escrever os 10 mandamentos. E ele ficou afastado por um tempo, ele sumiu por um tempo. O povo começou a ficar ansioso. Sem Moisés, o que nós vamos fazer? Aí colocaram na cabeça lá que eles iam criar um bezerro de ouro. E foi o que eles fizeram. Pressionaram Arão, que era irmão de Moisés, e criaram um bezerro de ouro para adorarem, fazendo com que aquele bezerro fosse a imagem de Deus. Será que Deus ficou feliz por isso? Veja o que a Bíblia diz. Vamos ler na íntegra. Livro de Êxodo, no capítulo 32, você pode ver isso na sua Bíblia também. Veja o que diz o versículo 7 e 8. Na íntegra, diz assim: Jeová disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Desviaram-se depressa do caminho que ordenei que seguissem. Fizeram para si uma estátua em forma de bezerro. Estão se curvando diante dela, oferecendo-lhe sacrifícios e dizendo: Este é seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Nessa leitura rápida que nós lemos aqui de Êxodo, você acha que Deus ficou feliz por conta disso? Que os israelitas criaram um bezerro de ouro para adorar? Pelo que vimos, não, porque ele exigiu que Moisés descesse e resolvesse isso imediatamente. Isso acontece porque um pouco antes, Deus já havia dado uma ordem clara para aquele povo. Veja o que diz o livro de Êxodo no capítulo 20. Vamos voltar. 20, versículos 4, 5 e 6. Vou ler na íntegra também. Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima, ou na terra, embaixo, ou nas águas, abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que me odeiam, mas que demonstra amor leal até pela 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá claro aqui que Deus não queria que se usasse imagem para adorar ele. Tanto que depois de mais de 1500 anos disso, ou seja, lá na época dos cristãos, o apóstolo João deu um conselho forte para os cristãos do primeiro século. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, disse: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou seja, não pratiquem idolatria, não tenham ídolos, imagens, nada disso. Tá, então por que não se deve usar imagem na adoração a Deus? Simplesmente porque é uma ordem dele. Olha o que diz o livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, lendo na íntegra: Eu sou Jeová, esse é o meu nome, não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Resumindo, Deus exige devoção exclusiva a ele e mais ninguém. A própria Bíblia deixa claro: nós não podemos usar imagens na nossa adoração. Quando nós fazemos uma oração, nós dirigimos a nossa oração diretamente a Deus, utilizando um caminho que é Jesus Cristo. É por isso que você sempre termina a oração dizendo: em nome de Cristo, amém. Que você está dirigindo a oração a Deus por meio do sacrifício que Jesus Cristo deu a você, a mim e qualquer outra pessoa. Em resumo, por que os católicos então usam imagens? Porque eles seguem uma tradição que existem há mais de séculos, criado lá há muito tempo atrás. Só que isso não está de acordo com a Bíblia, como nós vimos em alguns versículos. Então, os evangelhos seguem as diretrizes que Deus deixa claro na Bíblia que não é para usar santos nem imagens, e os católicos usam com base na tradição. Acho que ficou mais claro.